Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Vamos lá, o relógio do juízo final foi ajustado de 100 segundos para o apocalipse nuclear, ou seja, uma guerra de autoaniquilação, em que as potências nucleares, ou seja, os países que são potências militares e possuem armas de destruição em massa, como armas nucleares, eles vão entrar em um conflito e aí então vai se configurar aquele conceito que eu mostrei para vocês, que é o MADE, mútua destruição admitida. É quando você sabe que uma potência tem uma arma nuclear e ainda assim você usa uma arma nuclear contra aquela potência e ela vai também utilizar do mesmo recurso. Então vai ser uma autodestruição admitida. Eles ajustaram esse relógio. Esse relógio foi criado em 1947 pelo Projeto Manhattan. Eu vou mostrar para vocês algumas matérias e o aditivo que veio a esse relógio. Lá em 47, o Projeto Manhattan, ele focava em um evento de grande aniquilação global, visando objetivamente os aspectos da Guerra Fria. Quer dizer, estava acontecendo Guerra Fria. Em 1947, o mundo saindo da Segunda Grande Guerra Mundial, entra no mundo bipolar, o conflito entre duas potências por zonas de influência, Estados Unidos e Antiga União Soviética, e a corrida armamentista em pleno vapor. E os cientistas criaram um boletim de armas nucleares, Projeto Manhattan, em 1947. E a partir daí eles vêm ou ajustando para cima, para meia-noite, ou para baixo, ou seja, ou as horas avançam, os minutos, os segundos avançam para meia-noite, evidenciando que estamos próximos de um apocalipse nuclear, de uma guerra nuclear de destruição em massa, ou se regride. Só que teve um aditivo, vou explicar para você que a questão climática também está aí. Vou colocar algumas matérias, como por exemplo essa aqui, NPR, o relógio do juízo final, marca 90 segundos para meia-noite, sinalizando mais perigo do que nunca. Rafael, o relógio do juízo final tem alguma conexão com a escatologia, com o juízo final que a Bíblia nos apresenta? Eu vou falar sobre isso também. Eu separei algumas outras mídias aqui para vocês. Eu só vou dar uma pausa de 3 segundinhos somente para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho. E eu conto muito com você, porque o algoritmo aqui não está notificando nem 10% dos meus inscritos. Isso é uma realidade. Então eu conto com você agora deixando o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve. Toca o sininho para todas as notificações. Desculpa, e você me apoia agora fazendo esse vídeo alcançar o máximo de pessoas. Tá? Vai lá, 3 segundinhos. Muito obrigado, eu te agradeço. Olha, eu conto com você deixando aqui sugestão, né, de material. Rafael, pode fazer uma análise sobre tal filme, uma análise sobre tal vídeo, uma análise sobre essa informação, sobre este acontecimento, né? Rafael, pode comentar sobre isso? Vai ser um prazer. Então deixa aqui embaixo as suas sugestões, e não só a sugestão de análise, mas se você também tem um pedido de oração, se você tem uma questão especial, Rafael, tem uma urgência na minha casa, na minha família, preciso de uma oração, preciso de um apoio espiritual, meu amigo, estamos aqui para isso também, viu? Eu tenho pessoas que me ajudam nesse trabalho. Você pode escrever aqui embaixo, eu vou estar lendo e depois te ajudando em oração também. Bom, é o seguinte, vamos lá, eu estou colocando para você então novamente essa matéria do NPR, que é o relógio da meia-noite, foi ajustado para 90 segundos. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o relógio estava em 100 segundos para meia-noite. Meia-noite é a hora da decisão, é quando os cientistas, né, acreditam que vai existir um apocalipse nuclear. Então um evento de aniquilação global. Ok? Uma guerra nuclear. Então eles ajustaram de 100 segundos para 90 segundos. Eu vou explicar por quê, só coloco para vocês outras mídias, como por exemplo essa daqui, ó. É hora de chamar o tempo do juízo, o relógio do juízo final, né? É hora de chamar o tempo no relógio do juízo final. Está marcando os segundos para o apocalipse nuclear por 3/4 de século, mas não é tão útil quanto se trata de mudança climática. Este site aqui está evidenciando o aditivo que eu falei para vocês, que eles começaram a inserir outros eventos na lupa de análise para um evento de destruição em massa. Eles começaram a inserir também crises do ponto de vista da saúde e crise climática. Então não é somente um conflito bélico, uma guerra nuclear, ok? É também mudança climática. E aqui começam alguns detalhes. Tá,
Mas outra mídia também é o InfoWars, 90 segundos para meia-noite, o relógio do juízo final atualizado. Mundo mais perto do que nunca da aniquilação. Então, o ajuste desse relógio tem a intenção de chocar o mundo, chocar a comunidade científica, chocar também o mundo político, para que eles possam atentar para a sensibilidade de um conflito de destruição em massa. Por que eles fizeram isso? Eu vou explicar para vocês. Desde 47, o foco, quando foi criado lá no Projeto Manhattan, o foco dos cientistas era observar como o mundo se aproximava desse conflito bélico armado, bélico já é armado, claro, mas evento de destruição em massa. Tem muitos filmes. E, de certo modo, isso manteve o mundo numa apreensão muito grande. Eram jornalistas, né? E faziam isso na cadeia de rádio, na cadeia de televisão, a partir do que foi se aproximando da década de 70, 80. Isso foi crescendo, né? Teve muita peça de propaganda, a indústria bélica faturou como nunca, e a indústria norte-americana também, né, que se move muito por causa da guerra, por causa da economia de guerra. Bom, não teve o apocalipse nuclear no período da Guerra Fria, mas o evento que mais pareceu, né, ou se aproximou de um evento nuclear foi aquela crise dos mísseis cubanos. Lembra? A crise dos mísseis cubanos, a União Soviética queria instalar uma base de mísseis em Cuba, e aí os Estados Unidos reagiram, que teriam uma grande intervenção, iriam bombardear, etc. Ali foi algo muito sensível. Só que, de lá para cá, teve o aditivo da questão climática. Então não é somente o evento de uma guerra, né, de potências militares envolvidas, mas é também uma pandemia e principalmente a questão climática. Aqui me parece, então, que entrou mais um evento que é parte de uma grande narrativa para um evento de destruição em massa e manter o mundo em um medo muito grande de um juízo final, de um Armagedon, de um apocalipse nuclear, agora um apocalipse climático. Me preocupa um pouquinho. Enquanto os cientistas estavam no reduto de analisar os movimentos, né, da geopolítica e como eles estão brincando, né, em determinadas áreas no globo, com guerra por procuração, como no caso da Ucrânia, e o relógio do juízo final agora foi ajustado justamente porque, declaradamente, no Fórum Econômico Mundial, o primeiro-ministro alemão, né, e muitos outros líderes dos países, das grandes potências, falaram abertamente que vão enviar equipamentos da OTAN para a Ucrânia para derrotar a Rússia. Então, ficou claro desde fevereiro o que eu falava para vocês. Esta é uma guerra por procuração, isso é para empurrar o mundo para o grande reset. Ok, então agora, nesses últimos meses, há uma grande movimentação naquela parte da Europa com a OTAN declarando, falando abertamente que está nutrindo ali a Ucrânia de equipamentos, porque não pode perder aquele conflito, porque significa que vai mudar a ordem internacional. Eu estou usando só uma expressão sinônimo, ok? Vai surgir uma nova ordem internacional. Então, o Scholz, por exemplo, ele falou abertamente, nós não podemos perder o conflito lá. Então, nisso faz com que, por exemplo, a Rússia divulgue que as suas ogivas já estão preparadas, que o Satan II ou outros grandes projetos, grandes armas intercontinentais, hipersônicas, etc., da Rússia estão em pleno vapor. Inclusive, o Putin disse que a Rússia tem capacidade de produzir armas muito acima do que os outros países e que ela pode lidar muito bem com esse conflito durante muito tempo. E é claro, sabe, inclusive o Putin foi formado no Fórum Econômico Mundial. Entenda, gente, o que eles estão lavando de dinheiro, o que eles estão lucrando no primeiro mandamento da Ordem Nova Mundial. Quem está no Geopolítica Premium sabe quais são os mandamentos da Ordem Nova Mundial e qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento que atende a 3 princípios? Então, eles estão fazendo isso lá na Ucrânia. Também, esse relógio do Apocalipse, ele se moveu para próximo da meia-noite, e se você está acostumado com a linguagem bíblica e apocalíptica, você sabe o que é a meia-noite, né? Se aproxima muito, né, da tribulação, da grande tribulação, da volta de Cristo, etc. Então, eles aproximaram para 90 segundos, né, da meia-noite por causa dos eventos lá no Indo-Pacífico. Taiwan, a convicção de que vai existir um conflito ali é real. Agora, eles não conseguem precisar, né, qual é o gap, né, de tempo aí entre
sim, 90 segundos, mas isso pode ser ajustado. Quer dizer, daqui a 50 anos eles podem subir mais 10 segundos ou podem regredir. Então eles não conseguem. Eles só analisam os eventos em curso, mas também partiram de eventos do Indo-Pacífico, a invasão da China em Taiwan. Vai existir um conflito ali, tanto que as autoridades de Taiwan se preparam para isso, os Estados Unidos também, e vai ser um conflito de grandes proporções, porque vai envolver as potências ocidentais e, é claro, vai mexer nos mercados, tanto que os países estão se preparando para diminuir a dependência dos semicondutores, dos chips que são fabricados em Taiwan, algo que mexeria com o mundo. Então tem 2 eventos aqui no mundo, certo? 2 eventos no mundo, e há uma mexida muito grande, o mar está muito turbulento na geopolítica, né? Desse alinhamento de China, Rússia, as narcoditaduras da América Latina, os regimes mais totalitários na África ou teocráticos, né? Como no Oriente Médio e etc. Então a geopolítica está um mar revolto. Certo? Mas, Rafael, esse ajuste do relógio do Apocalipse, do juízo final, tem a ver com o juízo final da Bíblia? Não. Essa é uma análise, essa é uma observação, isso é um instrumento construído para fazer pressão para que aqueles que são garantidores da paz possam agir. No caso, eles entendem que as potências ocidentais e os organismos internacionais possuem instrumentos de sanções e pressões, estou falando da ONU, eu estou falando de organismos internacionais que têm um Conselho de Segurança, membros votantes, inclusive a Rússia está lá, que podem avançar ou podem impedir um apocalipse nuclear. Então eles criaram esse instrumento para mostrar para o público, comunidade científica, para a mídia e para a classe política e os organismos internacionais que eles precisam apaziguar para fazer esse ponteiro regredir, voltar o tempo de se aproximar de um evento de aniquilação global. Ok? Mas acrescentando aí a questão do apocalipse climático, eles entram nessa narrativa que é muito mais uma narrativa ideológica do que científica, de que vai acontecer um apocalipse climático com aquecimento global. Bom, eles fazem isso como peça de propaganda e alerta. Certo? Alerta para que os agentes responsáveis, para que os organismos possam agir a fim de que o ponteirinho desse relógio possa voltar. Agora, quanto à profecia bíblica, eu acho que inclusive valeria os grandes teólogos do mundo hoje, os grandes biblistas, né, ou biblicistas, ou escatólogos, não sei a terminologia correta aqui, deveriam até criar um instrumento desse. Né, criar um relógio do Apocalipse, mas seria uma visão de acordo com as profecias da Bíblia. Eu sei que é muito complexo, mas estes eventos, como esse aqui do relógio do Apocalipse nuclear se aproximando da meia-noite, né, a questão da crise sanitária, a questão do totalitarismo no mundo, da perseguição cristã, da iniquidade, da apostasia, tudo isso faria o nosso ponteiro se aproximar e sim, de acordo com a Bíblia, nós estamos próximos do grito da meia-noite. Lembra da parábola das virgens? Certo? Que estavam com as suas lamparinas, 5 eram prudentes, 5 eram honestas, as que estavam com azeite estavam preparadas para a vinda do noivo, e de repente veio um grito da meia-noite, vem o noivo, Paulo e Silas na prisão, né? A perseguição cristã, acorrentados e por volta da meia-noite. Então, meia-noite é muito importante, é mudança de ciclo, é virada. Então, o que nós temos que perceber é que existem profecias bíblicas, e o que acontece no mundo pode corroborar para a nossa interpretação, a nossa visão do que a Bíblia diz, certo? Haveriam guerras e rumores de guerras. E esse ajuste do relógio mostra que há um rumor muito forte, esse rumor aumentou nesses últimos dias de um grande conflito armado, um evento de destruição em massa. Bom, vamos orar para que esse ponteiro regrida, tenhamos tempo de pregar o Evangelho, mas tudo está no controle do Eterno, está nas mãos de Deus. Dele é o sim, dele é o amém. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele tem a primeira e a última palavra. Ele é o começo e ele é o fim. Então, ele tem o controle de todas as coisas. O que nós devemos fazer é implantar o reino, falar do reino de Deus, anunciar as boas novas do Evangelho para todos e salvarmos o máximo de pessoas. Essa é a nossa missão. Tem muita peça de propaganda nesses relógios, no apocalipse nuclear, apocalipse climático e por aí vai.
Tem peça de propaganda, mas também tem instrumentos sérios ali para alertar os organismos internacionais. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou parar por aqui. Não deixe de compartilhar. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.